Fala galera, sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula de Photoshop, tá? Nossa aula hoje vai ser bem simples, vai ser bem objetiva. A gente vai dar continuidade, né, ao grupo de ferramentas de retoque e vamos falar das últimas três ferramentas desse grupo, né? Uma delas que é a ferramenta degradê, ferramenta lata de tinta, ferramenta de projeção de material 3D. Vamos aprender também a ferramenta desfoque, nitidez, ferramenta borrar e a última desse grupo, superexposição, ferramenta esponja. Então essas três ferramentas, né, são bem simples e a gente vai então aplicar isso nos exercícios para vocês verem como que funcionam essas ferramentas, tá? Então a primeira aqui que a gente vai trabalhar é a ferramenta lata de tinta. Então o que acontece? Caso você quer trabalhar em um fundo, né, um plano de fundo, né, e você precisa determinar uma certa cor ou tonalidade, essa ferramenta vai ser responsável por isso. Então, independente de você ter um plano, né, você tem uma camada e ela não tem a fundo e você quer adicioná-la, você pode então usar essa opção. Então, vamos primeiro então usar essa lata de tinta, ver como que ela funciona. Vamos abrir aqui a opção arquivo, novo ou Ctrl N. Vamos colocar aqui, ó, lata de tinta, tá? Essa aqui são algumas configurações básicas que o Photoshop nos dá. Vamos mantê-la, né? E vamos dar um OK, ok? Então vamos lá. Agora aqui na questão da lata de tinta, o que ele permite, né? Ele permite que nós pegamos uma determinada cor e aplicamos nesse fundo. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, na aba cor, né, clicar aqui no primeiro plano, ou aqui embaixo, ó, esse campo também que é o primeiro plano e o segundo plano, são as mesmas coisas. Então, se eu quero pegar uma cor específica, então eu clico aqui, ó. Lembrando que a lata de tinta ela trabalha com uma cor específica, né, uma tonalidade. Agora, se a gente quer trabalhar com mais cores, aí já é outra ferramenta. Vamos por partes. Então aqui eu vou escolher aqui uma tonalidade. Eu quero aqui escolher uma cor verde, tá? Eu vou escolher aqui uma cor verde bem escuro, ok? Escolhi aqui a cor, dou um OK. E quando eu coloco meu cursor em cima do plano de fundo aqui, ele fica uma setinha e o desenho de uma lata. Quando eu clico, né? Deixa eu colocar aqui nesse caso aqui. Quando eu clico em cima do plano de fundo, olha aqui, ó, ele aplicou a cor que eu escolhi, tá vendo? Então, uma ferramenta bem simples, então ele define pra gente, né, a cor que a gente escolheu, tá? Mas eu achei essa cor um pouco muito forte, eu preciso colocar uma cor mais clara. Tem como? Tem sim. Então como a gente vai fazer isso? Eu vou dar aqui um Ctrl Alt Z, voltar aqui minha tela branca, e eu vou escolher essa mesma cor verde, né, que vocês estão vendo aí, dê um clique em cima, dá um clique, tanto aqui quanto aqui embaixo, dá um clique, escolher a cor normalmente, dou um OK. O que vai definir se ela vai ficar mais transparente ou não vai ser essa opção aqui, ó, na barra de opções, opacidade. Então essa opacidade ela vai determinar o nível de transparência que essa cor vai ter. Então suponhamos que eu quero aqui uma cor, um verde que ele tenha assim 44% da sua cor. Quando eu clico na tela, olha a diferença da cor. Então ele criou, então pegou a cor e aplicou um nível de transparência, né? Então vou dar um Ctrl Z e eu quero mais claro que isso. Então eu venho aqui, ó, defino aqui uma porcentagem, vou dar um clique no plano de fundo, olha lá, nem aparece pra gente, né? Porque a tonalidade está muito fraca. Mas eu não quero assim, eu quero uma cor mais forte. Então eu vou pegar aqui, eu vou aplicar 78. Dou um clique na tela, ele aplicou, tá vendo? Então a ferramenta lá de tinta ela é muito simples, né? Ao quisermos aplicar uma cor específica. Se a gente for aqui, por exemplo, ó, aqui na parte de baixo, criar uma camada, tá? Eu vou ocultar a primeira camada aqui. Notem que temos uma camada sem cor de fundo, né? Então ela está totalmente transparente. E eu preciso aplicar também uma cor para essa camada. É a mesma coisa. Então eu posso clicar aqui no primeiro plano, vou escolher aqui um azul,
uma tonalidade, uma cor, uma tonalidade, dou um OK. Ao clicarmos na tela, olha lá, criamos uma plano de fundo, criamos uma cor de fundo, né, numa camada que não tem plano de fundo. Então eu posso determinar isso, tá? Eu quero uma cor mais escura. Então eu posso definir aqui a opacidade, o nível maior, no máximo, e aplicar então a cor. Tá vendo que bacana? Então a ferramenta, a lápis de tinta, ela é muito simples nessa questão de colocar uma cor em um plano de fundo, ok? Mas agora, professor, eu não gostei disso, essa cor. Tem como colocar outras cores, né? Posso melhorar mais isso daí? Tem sim. Como que a gente faz isso? Então a gente vai usar a ferramenta degradê, né? Ou a ferramenta gradiente. Então, pelo Photoshop, ela é conhecida mais como degradê. Então, essa ferramenta, ela permite que nós trabalhemos com mais de duas cores em um plano de fundo. Tá? Então a gente cria efeitos diferentes através de outras cores. Então vamos aplicar essa cor, tá? Quando nós clicamos na ferramenta, notem que na parte superior, na barra de opções, vai mostrar alguns efeitos, algumas ferramentas, essas que nós temos referente à principal ferramenta. Então aqui, ó, se a gente clicar uma setinha para baixo, ele define para a gente algumas cores pré-definidas. Então essas cores pré-definidas, quando nós clicamos em uma delas, por exemplo, aqui ó, escolher uma delas, por exemplo, como que ela funciona? Nota que o meu cursor ele vira uma mira, né? Como se fosse uma cruzinha. Como que a ferramenta degradê ela funciona? Ela funciona a partir de um ponto, né, inicial até o final. Como assim? Se nós clicarmos um plano de fundo e determinar, por exemplo, assim, ó, clico seguro e faço uma linha. Então tem o ponto final onde eu cliquei e vou determinar qual é o ponto final, que é a parte de baixo. Soltei, ele vai aplicar esse efeito. Tá vendo aqui que ele trabalha com várias cores? Então o gradiente permite trabalharmos com essas opções. Lembrando que eu usei a primeira ferramenta aqui, ó, ferramenta degradê linear. Tá? Então ele cria. Então a partir do momento onde eu clicar o efeito, quando eu clicar, coloquei o mouse aqui no meio, ó, clico seguro e puxo, ele determina o efeito. Eu quero daqui para cá. Então eu venho e defino o efeito. Ó. Então a partir do momento que eu clico e defino um ponto inicial e determino o ponto final, ele cria então nosso efeito. Tá vendo? Ó, a diferença? Então temos essa opção. Ok? Eu não quero essa cor, eu quero outra. Então vamos escolher aqui, por exemplo, outra cor. Clico seguro, solto e ele define a cor. Tá vendo que bacana? Então ele permite, com cores pré-definidas, fazer então esse efeito. Tá? Vou dar aqui um Ctrl Alt Z. Vamos voltar aqui desde o início, no área de fundo. E vamos aqui, já que aprendemos a primeira ferramenta, que é a ferramenta linear, temos a opção aqui, que é a segunda. Tá? Essa ferramenta segunda aqui é a radial. Então a radial, ele vai criar também a mesma cor que eu escolhi aqui, ó, vamos definir ela mesmo. Tá? E como que ela funciona também? Mesma coisa, a partir de um ponto inicial até o ponto final. Então se eu clicar, segurar e puxar, notem que ele cria um efeito em forma de elipse, círculo, né? Porque o efeito radial é esse, né? Então a partir do momento que eu venho aqui no cantinho, ó, clico seguro e puxo, tá vendo? Ó? Ele vai definir, né, aonde vai ser o começo e o fim da minha imagem, ó, da minha cor. Então eu posso estar definindo esse plano de fundo. Mesma coisa é o terceiro, né, o angular. Então, a partir do momento que nós clicamos, vou dar iniciar Ctrl Alt Z aqui, ó, clico seguro, puxo, não importa a direção, onde eu puxar aqui, tá, é onde que vai definir o efeito, ok? Mesma coisa é o quarto, tá? O quarto a gente pode definir sempre como degradê refletido, clicando segura e puxa, olha lá, ele cria o efeito independente da situação ou do ângulo que você puxa, ó. Tá? E o outro é o diamante, tá? Esse efeito, como vocês estão vendo aí,
que vai acontecer? Mesma coisa, ó. Clico seguro e puxo. Olha lá. Ele cria esse efeito bacana, tá? Professor, mas eu ainda não gostei dessas cores. Tem como mudar essas cores? Tem sim. Então a gente vai aprender agora a mudar nessas cores e definir algo da nossa preferência. Então vamos lá. Então vamos colocar aqui um plano de fundo, tá? Em branco. E se eu quero, né? Vamos voltar aqui no primeiro, né? Que eu quero linear, uma cor mais simples, um efeito mais simples, e vou escolher aqui uma cor para ela. Escolher uma cor mais simples para vocês não se confundirem. Escolher aqui uma cor, tá? E vou clicar em cima para a gente não se confundir. Quando nós clicamos aqui, né, na parte superior, inferior, o que vai acontecer? É interrupção de cor. E em cima, interrupção de opacidade. Então a parte de cima a gente vai definir então o nível de transparência e embaixo, né, o nível das cores. Quando nós clicamos, dá um clique, apenas um clique, né? Notem que a parte de baixo, interrupções, ela habilitou o campo cores e a localização. E ao mesmo tempo ele habilitou então o ponto médio de cor. Então, por exemplo, aqui na parte de baixo eu vou definir, clicando, segurando e arrastando, a minha cor. Ó. Então eu quero aqui uma cor, né? Defino. E aqui embaixo, né, que é o ponto inicial, e aqui é o ponto final. Então o ponto final, quando eu arrasto, eu vou aplicar aqui, ó, lembrando que eu vou mudando aqui a aparência da minha cor, tá? Se eu clicar em cima do primeiro ponto inicial aqui das interrupções, eu posso vir clicar, escolher aqui uma cor, né? Olha lá, dou 2 cliques em cima e posso escolher aqui uma cor, por exemplo, vou escolher aqui uma cor vermelho, vou dar aqui uma cor, escolher essa tonalidade, dou um OK. Tá vendo aqui que eu mudei a cor, né? Então do ponto inicial eu determinei. A localização, se quando vocês notam, quando vocês vão arrastar essa opção aqui, ó, lá, ele mostra qual vai ser a localização do meu ponto, o ponto inicial. Então eu venho voltar aqui normal e vou manter aqui essa cor padrão. Então vocês perceberam que a parte inicial é a cor mais escura e o final mais clara, tá? Então se eu der um OK e plano de fundo, clico, seguro e arrasto, ó, eu defino a cor, tá vendo? Então a partir do momento que eu iniciei o ponto inicial e até o final, eu determinei uma cor, ou seja, duas cores. Vamos clicar novamente, Ctrl Alt Z, clica aqui na cor novamente e vamos definir a parte de cima. Ó. Então a parte de cima, quando você clica, ele mostra a opacidade, ou seja, qual que é o nível de transparência que eu quero na minha cor. Ó. Então eu posso determinar aqui, né, ó, eu quero 100%, não, eu quero 80%. Ó. Note que quando eu vou aqui, vou diminuindo, ele vai mostrando para mim, né, a tonalidade, né, da minha cor. Então eu quero aqui nessa cor, a principal aqui, eu quero uma cor mais transparente. Ó. Essa outra aqui, dou um clique, eu vou definir uma cor um pouquinho mais escura. Vou dar um OK, clico, puxo, ele define a cor. Tá vendo? Então eu posso definir, né, a minha cor, tanto a parte de baixo quanto em cima a minha transparência. Então eu clico no marcador, escolho aí a minha opacidade, tá? Tanto a parte final quanto a inicial, tá, ok? Então eu não quero só essas cores. Você tem como colocar mais cor? Tem. Tanto que você clica na parte de baixo do campo aqui, ó. Olha lá, ele cria um ponto. Então desse ponto a esse existe uma cor. Quando eu clico nessa opção, né, nesse ponto, nesse marcador, eu posso aqui definir, por exemplo, ó, clicando duas vezes, uma cor específica. Ó. Então vou escolher aqui uma cor. Olha lá. Quero criar outra. Então clico aqui mais uma. Determino outra cor. Ok. Clique em outra na parte de baixo. Vamos escolher aqui uma cor, um amarelo.
Tá vendo? Ó? Eu consigo determinar a cor. Assim que eu determinei, então eu posso determinar aqui a posição de cada uma delas. Eu quero um pouquinho mais o verde, um pouco mais largo. Eu quero um azul também um pouquinho meio transparente, e assim por diante. Então, ao mesmo tempo que eu criei um ponto, um marcador de uma cor específica, eu também posso excluir. Então eu clico na parte de cima, né, em cima da cor, e excluo. Excluir, eu excluo. Se eu quero novamente, clico na parte de baixo, escolho uma cor específica, clicando 2 vezes, vamos aqui determinar uma cor, essa mesma, vamos lá, dou OK. Quando eu clico, seguro e arrasto, eu determinei a minha cor. Tá vendo? Então a ferramenta degradê, né, ou a gradiente, a gente pode definir várias cores em um mesmo plano de fundo. Tá? Então o degradê, para a gente fazer a recapitulação, a gente trabalha com mais de 2 cores em um plano de fundo. Tudo bem? Então se a gente quiser aqui em cima aqui, ó, escolher, vou botar Ctrl Alt Z, aprender aqui na radial usar as mesmas cores que eu determinei. Olha lá, deixa eu colocar aqui uma cor mais, olha lá, tá vendo? Então aqui em cima você pode definir, lembrando que eu quero essa radial, mas eu quero, por exemplo, uma opacidade mais clara. Então eu clico, seguro e puxo. Olha lá, então é uma cor mais prática. Vamos praticar isso num fundo em uma imagem. Então vou dar um Ctrl Alt Z, eu vou aqui em arquivo, abrir, e vou escolher aqui na biblioteca uma imagem. Vou pegar aqui uma imagem, essa fruta aqui, ó. Notem que ela não tem fundo. Se eu pegar aqui e movimentar essa imagem, ela não tem fundo. E eu preciso dar vida para essa imagem. Então eu vou colocar um fundo. Então vamos aqui na opção degradê, tá? Vou aqui escolher, por exemplo, essa ferramenta aqui, ó, essa cor. Clico seguro e arrasto. Pera, vamos fazer o seguinte, esqueci de um detalhe. Vamos duplicar essa imagem aqui. Vamos dar um Ctrl J para duplicar, lógico, para a gente poder trabalhar sem interferir na imagem original. E vamos clicar aqui nessa cor. Eu vou aumentar aqui minha opacidade para 100, tá? Tô querendo uma cor mais forte. Então, se eu clicar, segurar e puxar um ângulo, olha lá, ele cria essa cor. Perceberam que a minha cor ela subscreveu a minha imagem? Por quê? Porque meu fundo ele está em cima da camada. Então, se eu quero que esse plano de fundo fique atrás da imagem, eu vou fazer o seguinte: eu vou clicar nessa camada, clico, seguro e desço para baixo. Ó. Olha lá. Notaram a diferença? Olha que bacana a imagem ficou. Simplesmente com efeito de fundo degradê. Então, eu determinei o fundo, arrastei para baixo e agora eu consigo ter o meu fundo e minha imagem em cima. Tá vendo que bacana? Então a gente pode trabalhar com um fundo bem simples e fazer uma aplicação bem simples com a ferramenta degradê. Tá ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta, tá bom? A próxima ferramenta que nós vamos aprender é a ferramenta desfoque. Tá? Então essa ferramenta de desfoque ela vai permitir que nós pegamos uma determinada imagem ou elemento e colocamos um efeito meio desfocada, tá? Vamos ver isso na prática. Vamos pegar uma imagem, vamos aqui em arquivo, abrir ou Ctrl O, vamos escolher uma imagem. Vou escolher essa aqui de cavalo, vou dar um abrir, tá? Então notem essa imagem, vou dar um Ctrl 0, vou sempre lembrando as ferramentas que nós estamos aprendendo e vamos agora duplicar essa camada. Então Ctrl J, a gente duplica, vamos renomear ela, menu camada, renomear. Vamos colocar aqui efeito ou a palavra desfoque. Tá ok? Sempre é bom a gente renomear para a gente poder lembrar sempre dos efeitos que nós utilizamos, tá bom? Então o que eu quero nessa imagem? Eu quero pegar um desses cavalos, né? Focar a atenção nele e os outros eu quero deixar aquele fundo meio desfocado. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro selecionar um dos cavalos e depois esquecer o restante.
Como que a gente vai fazer isso? Vamos fazer primeiramente uma seleção, vamos selecionar. Conforme você já aprendeu nas outras aulas, né? Se não lembram das ferramentas, voltem nas aulas para poder vocês lembrarem quais são as ferramentas que fazem determinadas seleções. Então eu vou vir aqui, ó, no primeiro grupo e vou selecionar a ferramenta seleção rápida. Se nós clicarmos aqui na imagem, ó, notem que aonde eu clicar é onde eu vou selecionar. Ó. Clico seguro e você vai puxando. Ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó, dou aqui um clique, dou um clique, um clique. Tá vendo coisa rápida? A gente fez a seleção. Então a ferramenta seleção rápida, aonde você clicar e puxar, você vai selecionar determinada imagem. Tudo bem? Então vamos lá. Então agora que eu selecionei a minha imagem rápida, simples, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inverter essa seleção para que o que eu quero desfocar não é o cavalo, em si o restante, né? Ou seja, os dois cavalos. Então a ferramenta que eu vou utilizar aqui é a ferramenta Ctrl Shift I. Ctrl Shift I. Notem que a minha seleção do cavalo ela foi invertida. Tá vendo que meu cavalo não está selecionado? O que está selecionado é a imagem em volta. Olha que interessante, ferramentinha nova, né? Então agora a gente vai trabalhar a ferramenta desfoque. Então aqui nesse caso, a ferramenta desfoque, tá? Nota que meu cursor está bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Então agora eu preciso aumentar esse desfoque, tá? Então eu venho aqui na menu opções e vou aumentar o tamanho, ó. Vou deixar bem, aqui o tamanho grande aqui para a gente ganhar tempo, ó. Escolher esse tamanho aqui, tá? Como que vai funcionar? Percebam que quando eu clico aqui em cima desse cavalo aqui, ó, clico seguro, ó, vocês estão percebendo, ó, ele tá ficando embaçado, ó, olha que bacana. Mesmo que eu passe o mouse em cima desse cavalo aqui, ó, ele não fica o efeito de desfoque, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Quando eu vou clicando ou clico seguro e arrasto, ó, eu vou determinar, ó. Deixa eu só focar aqui, ó, para você ver o efeito. Clica segura, vai modificando, ó. Clico segura, vou puxando. Onde eu quero, eu vou só clicando, ó. Eu vou clicando, a gente vai ver um antes e depois, tá bom? Então eu vou aqui determinar aqui o fundo. Quanto mais eu clico, mais transparente ou desfocada a minha imagem vai ficar. Olha que bacana. Tá vendo que efeito que vocês aprenderam aí? Então, bem simples, né? Se eu quero desfocar uma imagem, deixar ela desfocada, olha que coisa mais simples a gente pode fazer. Olha que legal. Deixa eu ver aqui se está bom. O cavalo acho que está bom. Acho que está bom, né? Tá vendo aí? Perceberam que a imagem, né? O meu cavalo principal não está pintado, né? Desfocado, e o restante está. Vamos ver o antes? Eu vou aqui ocultar essa primeira camada. Olha lá. Volto novamente. Tá vendo? Então eu dou um Ctrl D para tirar a seleção. E minha imagem de desfoque, ela está bem aí desfocada. Ok? Gostaram? Então, essa ferramenta desfoque, ela tem esse objetivo de deixar desfocado a imagem que eu determino. Ok? Só que agora eu preciso usar a segunda ferramenta desse campo aqui, que é a ferramenta nitidez. O que ela permite? Ela permite que a gente dê vida às cores que nós temos numa determinada imagem, tá? Então, como que ela vai funcionar? Então, eu vou criar aqui outra camada, Ctrl J, tá? Vamos colocar aqui, renomeá-la como botão menu, camadas, renome camada, nitidez, tá? Vamos lá. E aqui no caso, eu preciso aumentar as qualidades dessas cores desse cavalo aqui. Então, primeiramente, vamos selecionar, né, novamente a ferramenta. Vamos pegar aqui a ferramenta, vamos clicar e segurar. Clico na área,
clico na área, e clico na área, e clico na área. Aqui, ó. Vendo? Então, vamos então agora aplicar essa nitidez aqui na imagem, tá? Então, vou dar aqui um zoom para a gente perceber bem o que a gente vai fazer. Notem que as cores da imagem, ela tá meio embaçada, né? Então agora, a partir do momento que eu clico na imagem, ó, clico, seguro e puxo, ó, ele vai destacando, né, os traços da imagem, ó. Olha lá. Tome cuidado também, muita nitidez ele pode estragar a imagem, tá? Então, onde você acha, por exemplo, que está embaçado, olha lá, onde você passar o cursor, ele vai estar aplicando a imagem, ó. Tá vendo a diferença? Olha lá. Não se preocupem, tá, com a questão das linhas de fora. Por isso que a gente faz a seleção. O que tiver entre a seleção é o que vai ser aplicado. O que está fora da seleção não vai ser aplicado. Então, um conselho para vocês: tudo que vocês quiserem modificar e não atrapalhar o outro elemento, selecionem a imagem primeiro, tá? Vou dar aqui um zoom. Vamos aqui melhorar a nitidez dessa imagem. Logicamente que eu estou destacando muito aqui para justamente vocês perceberem aonde estão feitas as alterações. Alt, rola a bolinha para baixo e você diminui o zoom, tá? Coloca o cursor Alt, aumenta, rola a bolinha para cima e você aumenta o zoom, tá? Então não se preocupe que em todas as aulas eu vou lembrar das ferramentas que a gente vai mais usar durante o Photoshop, ok? Então eu estou pegando aqui a imagem, clico, seguro e puxo e vou desenhando aqui, vou pintando. Você tá vendo onde que está embaçado? É onde que as cores estão ficando bem vivas, nítidas, né? Então por isso que a ferramenta nitidez, ela destaca as cores, né? Daí as imagens, olha lá, ela deixa a imagem mais real. Então Ctrl 0 para poder destacar. Olha lá, aqui ó, que belezinha. Tá vendo aí? Vamos ver o antes e depois. Se eu clicar aqui, ó, ocultar a camada, ó como era antes, depois, antes e depois. Tá vendo? A ferramenta nitidez, ela então tem essa característica, destacar as cores da imagem, tá? Deixar ela mais viva, ok? Um detalhe também importante, né, que quando a gente precisa aumentar, nesse caso, a nitidez, as qualidades da ferramenta, deixar mais nítido, a gente pode também alterar também o nível de nitidez, né? Como que a gente faz isso? Aqui no campo resistência, eu consigo alterar, aumentar a minha nitidez. Por exemplo, eu vou dar aqui um zoom aqui na parte da frente do cavalo, né? Então notem aqui que quando eu clico na imagem, ó, se eu clicar, segurar, ó, notem, vou dar um zoom maior aqui, ó, que ele vai destacando, né, algumas cores aqui, ó, da imagem, né? Ah, mas está muito fraca essa nitidez, eu quero aumentar essa nitidez. Então eu vou dar aqui um Ctrl 0 para a gente focar e vou focar aqui no olho dele, tá? Então eu vou dar aqui um Alt, rola a bolinha para cima para dar um zoom e vou aqui na resistência e vou deixar para 100%, ó, para a gente ter uma diferença. Quando eu clico na imagem, ó, como que ele vai, dependendo de como a gente clica, segura, ele vai danificar a imagem. Então temos esses detalhezinhos também. Tomar cuidado com o nível de resistência que vocês usam, porque dependendo da quantidade que vocês clicam, né, e vão clicando, ele pode danificar a imagem. E não é isso que a gente quer, né? A gente não quer isso. Então a gente precisa estar lembrando que, ó, tá vendo como danificou? Deixar o mais possível delicado o nosso efeito, ok? Então nisso, ó, a resistência sempre deixa uns 50%, tá?
que é um nível bacana, não danifica a imagem e fica mais fácil a gente trabalhar com a ferramenta, tudo bem? Outro exemplo de aplicarmos a nitidez, né, ou aumentar, né, a qualidade de pixels dessa imagem, tá? Eu vou utilizar essa imagem como exemplo, tá ok? Então vamos duplicar Ctrl J, tá bom? E vamos selecionar essa maçã. Então vou dar aqui um Ctrl 0. Eu vou aqui selecionar a ferramenta, né, seleção rápida, e vou clicar, segurar, ó, e vou aumentar. Não se preocupe caso isso acontecer, tá? Deixa eu só dar um... Vou segurar aqui na barra de opções. Temos a opçãozinha aqui de mais. Então, o mais a gente vai selecionar o conteúdo, né? Ó. E caso eu preciso eliminar a seleção, eu seleciono aqui o menos, né? Clico seguro, ó. Seguro e vou arrastando aonde eu não quero que seja a seleção, ó. Olha lá. Tá vendo? Aí eu venho sinalzinho de mais novamente. Clico seguro e seleciono a imagem. Clico seguro, seleciono a imagem. Vai arrastando até ela selecionar tudo, ó. Ok? Se ficou aqui um pedacinho fora, eu venho aqui no sinalzinho de mais na seleção, né? Que eu vou diminuir a seleção. Eu faço aqui, ó, arrasto até eliminar os traços, né? A seleção que eu quero. Então eu vou selecionar aqui também. Opa, lembrando, sinalzinho de mais. Eu vou selecionando de uma maneira rápida, simples, a imagem, até tampar todinha ela. Lembrando que eu posso clicar também onde eu quero. Opa, Ctrl Alt Z, vou dar sinalzinho de menos. Ou, né, caso você precise ser mais rápido, segura o Alt, ele muda para sinal de menos. Aí você pode arrastar, ó. Tá bom? Vamos aqui também, sinalzinho de mais. Opa, ótimo. Então vamos lá. Então a ferramenta aqui nesse caso, a ferramenta nitidez, tá bom? A gente vai aqui aumentar esse meu ponteiro. A minha resistência tá 50%, tá? Eu vou dar aqui um zoom em cima dessa maçã, clicando e segurando. Então, ó, quanto mais eu vou passando em cima da imagem, os meus pixels, né, da imagem, ele vai destacando, ó. Ó lá. Lembrando, não se preocupem com as imagens de fora, que não vai ser aplicado, tá? Vamos aqui selecionar aqui a maçã. Tudo que tiver embaçado, notem que os pixels começam a ser mais nítidos. Então a gente consegue ter mais vida na imagem, ó. Cuidado, se for muito, ó, a imagem ela pode estragar. Então a gente passa só um pouquinho, só para poder dar mais vida à imagem, tá? Aqui. Vamos aqui também na parte de cima. Vou dar aqui. Vamos selecionar aqui. Para a gente dar mais vida à imagem. Tá vendo? Então se fizer a imagem estiver um pouquinho embaçada, usa a ferramenta nitidez e ele vai voltar para você então a qualidade dela, ok? Vou dar aqui o Ctrl 0. Vamos tirar aqui o Ctrl D, tirar a seleção e vamos ver o antes e o depois. Antes e depois. Tá vendo? Então, se você precisar algum dia melhorar um pouquinho mais a qualidade, você pode usar a ferramenta nitidez. Tudo bem? Vamos utilizar agora a ferramenta borrar, tá? Então eu peguei essa determinada imagem, tá? Para a gente entender como que funciona a ferramenta borrar e vamos aplicar essa ferramenta. Então vamos duplicar com Ctrl J, vamos renomeá-la camada, renomear a camada, ferramenta borrar, tá? Vamos aqui dar um zoom na cabeça desse animal, tá? E agora, com a ferramenta borrar,
tá? Lembrando que aqui eu mudo o tamanho do meu pincel e aqui também mudo aqui as ponteiras, ok? Então, como que a gente vai fazer aqui agora? Quando nós clicamos da imagem, ó, clico seguro e arrasto para fora, notem que ela é bem simples. O que ela faz? Ela pega a cor da imagem, né, e mistura com a de fora. Ó. Clico seguro e puxo, ele vai aplicando a imagem. Ó. Vou dar um zoom maior aqui. Clico seguro e puxo, ele vai borrando conforme eu vou clicando e puxando. Ó. Tá vendo? Olha lá. Ó. Então eu posso criar um efeito de pelo aqui, ó, da imagem facilmente. Às vezes eu posso achar que esse efeito está muito suave e eu preciso aumentar um pouco mais essa suavidade. Então eu venho aqui na opções, resistência e aumento. Tomem cuidado para não aumentar muito, porque se você aumentar 100%, quando você for clicar, puxar para fora, olha lá, ele pode estar estragando a imagem. E não é esse o que a gente quer fazer, né? A gente quer fazer um efeito simples e suave. Então eu vou dar aqui um Ctrl Alt Z, tá? E vou deixar um pouquinho mais, uns 55, para que ele possa ficar um efeito mais bacana. Tá? Então o borrar ele mistura as cores. Então se eu estou puxando de dentro para fora, ele vai misturar a cor de dentro com a de fora. Se eu puxar de fora para dentro, ó, então ele mistura a cor de fora com a de dentro. Então tomem cuidado com o efeito, né, que vocês estão fazendo em uma determinada imagem, ok? Então a ferramenta borrar ela tem essa finalidade. Agora o outro detalhe aqui na barra de opções pintura a dedo, o que ela faz essa opção, né? Então se nós formos aqui, ó, na opção de cor, né, no primeiro plano, se eu escolher aqui uma cor, vamos escolher aqui uma cor azul, para deixar bem destacado. Vou dar aqui um OK. O que ele faz? Notem que se eu clicar com o meu cursor aqui na área, ele está com a cor azul, né? Então, o que ele vai fazer? E se eu pegar na imagem, clicar, segurar e puxar, ele vai misturar a cor que eu escolhi com a cor da imagem. Ó. Então eu consigo fazer o efeito, tá? Misturando as cores, eu posso então estar determinando, né, um efeito bacana para a imagem. Tá vendo? Bem simplesinha, né? Então essa ferramenta borrar, ela tem essa finalidade, a gente poder então borrar alguns elementos e assim está modificando a imagem, tá ok? Outra forma de usarmos a ferramenta borrar, tá? A gente vai utilizar nessa imagem aqui, ó. Baixei ela, tá ok? Essa imagem desse WhatsApp aqui, ok? Então a gente precisa, na verdade, ocultar, né, ou não mostrar essas pessoas aqui, ó. Então suponhamos que eu quero então mostrar o conteúdo, mas eu quero então borrar. Essa ferramenta é bem simples, ela tem até no aplicativo em celular também, mas aqui no Photoshop ela é muito útil em casos como esses aqui. Então eu vou duplicar aqui a camada, tá? Um Ctrl J, ok? E vamos pegar aqui a ferramenta borrar. Lembrando que a gente precisa sempre lembrar do tamanho que a gente vai utilizar, tá? Eu escolhi o tamanho aqui 32, mantive aqui nesse caso esse primeiro pincel e a dureza eu coloquei 0, ok? Então aí no caso, o que a gente vai fazer? Eu quero então não mostrar o nome desse usuário aqui, tá? Então eu clicando, segurando e puxando para o lado, olha lá, eu consigo apagar, né? Ou seja, borrar, melhor dizendo, né? Deixa eu dar um sem querer aqui, clico seguro e puxo para o lado, clico seguro, puxo para o lado, clico seguro e puxo para o lado. Opa! Clico seguro, puxo para o lado. Ok? Então eu consegui então borrar o meu contato. Ok? A mais pessoa, como que eu faço para ficar retinho como o senhor fez aqui? Então eu vou dar um Ctrl Z novamente, tá? Então como que vai fazer para ficar bem retinho? Eu vou clicar, segurar aqui e vou segurar o Shift, tá? Vou arrastar para o lado, ó, ele embaça. Clico seguro, seguro o Shift e vai manter o cursor reto. Clico seguro, puxo, opa,
Clico, seguro, seguro Shift, ele puxa o nome. Clico, seguro, seguro Shift e puxo para o lado. Tá vendo? Ó? Aí está vendo que a minha palavra está embaçada? Então eu faço o seguinte, faço o contrário. Ó. Clico, seguro, puxo, apago. Clico, seguro, puxo para o lado. Opa, perdão. Clico, seguro, seguro Shift, arrasto para o lado. Clico, seguro, seguro Shift. Olha lá. Clico, seguro. Clico, seguro, puxo para o lado. Tá vendo? Então, eu apaguei o conteúdo que eu preciso, porque eu quero prevalecer, nesse caso, o nome do contato, né? E assim por diante. Então, a ferramenta borrar, ela também funciona para esses tipos então, de imagens, ok? Essa ferramenta que nós vamos agora aprender é a ferramenta subexposição. Ela permite que nós aumentamos a claridade da imagem, tá? Então, se a gente vê, como vocês estão vendo essa imagem que vocês estão vendo no Photoshop, eu quero aumentar, né, o brilho, a claridade dessa imagem, eu quero destacar esse elemento, né? Então eu vou usar a subexposição, tá? Então vamos aqui duplicar essa camada com Ctrl J, ok? Vamos renomeá-la subexposição, tá? Vamos selecionar esse objeto, que é importantíssimo a gente selecionar com a ferramenta de seleção rápida. Vamos clicar e selecioná-la para que a gente possa ganhar tempo, tá? Vamos clicar, clicar e clicar aqui. Então, segurando o Alt, a gente pode, Ctrl Z, vamos aqui só dar um zoom. Vamos aqui só para diminuir um pouquinho o pincel. Daqui. Vamos eliminar um pouquinho mais isso aqui. Pronto. Vamos agora diminuir, aumentar a claridade e o brilho dessa imagem, tá? Então aqui a gente vai selecionar a ferramenta sobreexposição, tá, ok? E vamos aqui aumentar um pouquinho o meu tamanho da minha imagem, tá? Vou manter aqui a exposição, né? Por enquanto em 50 e vamos pintar a imagem. Vou dar um pequeno zoom aqui. Clico, seguro e vou puxando, ó. Quanto mais vocês vão arrastando, mais o brilho da imagem vai destacar. Tá vendo? Então a gente, vamos ver o antes e o depois. Antes e o depois. Vendo? Então essa ferramenta, esse superexposição, ele permite que a gente aumente o brilho de um determinado elemento na imagem. Só que agora parece que quando eu vejo a imagem em tamanho real, ele não fica tão destacado, né? Então a gente vai usar agora a ferramenta a superexposição, tá? Que é o contrário, ele diminui o brilho da imagem. Então, já que a gente já selecionou, né, essa taça, e eu não vou precisar selecionar todo o conteúdo novamente. Pelo contrário, eu vou usar o atalho Ctrl, Shift e a letra I, conforme vocês aprenderam, tá? Eu vou inverter a seleção, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora na ferramenta superexposição, eu vou aumentar aqui o tamanho da minha ponteira, para a gente ganhar tempo. Deixa aqui mais ou menos. Opa, foi muito.
E conforme eu vou clicando na imagem, ó, notem que eu vou, ó, selecionar, não está selecionada a taça, eu vou clicar, segurar, ó, e vou então tirar aqui o brilho para que a minha imagem ela possa destacar. Ó. Se eu clicar segurar, eu faço o efeito. Se eu solto, ó, ou posso clicando, ó, eu posso então diminuir o brilho em volta do elemento que eu selecionei. Vamos ver o antes, vamos ver o depois. Vamos tirar aqui com o Ctrl D a seleção. Olha lá. Ó. Então, o elemento, né? Eu consegui aumentar o brilho em determinado elemento da imagem e tirar o brilho do restante que eu não quero. Ok? Então, essa ferramenta ela é bem simples nesse tipo de tratamento de imagem. Ok? Então, lembrando que a gente colocou a ferramenta subexposição, que eu aumentei o brilho, tá? E o outro eu tirei o brilho, tá bom? Vamos dar aqui outro exemplo da ferramenta subexposição, tá? E as demais. Então vamos primeiramente usar essa imagem aqui. Antes disso vamos duplicar a camada. Vamos usar aqui para renomear, que é o menu camada, renomear camada. Vamos colocar aqui subexposição, tá? Agora vamos selecionar o elemento. Eu quero selecionar essa imagem, eu quero aumentar o brilho dessa imagem. Vou pegar aqui a ferramenta novamente, seleção rápida, e vou selecionar, tá? Seleciono aqui, clico seguro, seleciono, tá vendo? Rápido e simples. Vou dar aqui um Ctrl 0 para destacar um pouco melhor. Com a ferramenta aqui agora, subexposição, aqui na exposição 50%, você pode aumentar, né, o nível de claridade de brilho que você quer na imagem ou no elemento que você escolheu. Então, se eu quero aqui, ó, um 100%, quando nós clicamos na imagem, ó, tá? Eu vou escolher aqui uma tonalidade, né, de brilho. Então, lógico que dependendo da imagem que vocês forem escolher, vai depender muito dessa exposição a tonalidade de brilho. Então, se você quer um brilho mais, né, mais fosco, não tão brilhante, você pode determinar aqui, ou você quer mais ou você quer menos. Então, vai depender muito da imagem que vocês estão utilizando. Então, aqui, ó, clicar, segurar e selecionar, ó. Então, notem que eu vou aumentando o brilho da imagem e não interfiro, devido à seleção que eu fiz, a imagem afora. Tá vendo? Ó? Então, eu consigo ter esse detalhe, ter esse trabalho com respeito a essa ferramenta bem simples, ok? Aí, no caso, eu quero destacar não só esse efeito, que essa ferramenta é muito simples, né, para a gente poder fazer esse tipo de efeito. Eu quero fazer com que o fundo ele fique um pouco mais escuro, tá? Então, vamos agora apertar a tecla Ctrl Shift e a letra I, tá? Vamos inverter a seleção do objeto, vamos selecionar agora o fundo, tá? Então, aqui na ferramenta superexposição, eu vou então diminuir o brilho da imagem, tá? Mesma coisa aqui em cima na exposição, você vai determinar se você quer um efeito mais escuro, diminuir o brilho, né? Deixar um pouco mais ofuscado ou mais claro. Então, depende muito do nível que vocês querem, a foto que vocês precisam. Então, eu cliquei e segurei, ó, quando eu vou clicando e segurando, tá? Ele vai diminuindo o meu efeito, ó. Perdão, o efeito não, vai diminuindo a minha claridade, ó. Eu só esqueci antes de criar uma camada. Então, para a gente poder ver o antes, vamos ganhar uma camada aqui, ou seja, criar uma camada. Vamos renomear, acabei esquecendo. Vamos colocar aqui superexposição,
tá? E vamos agora clicar, segurar e vamos diminuir o brilho da imagem. Tá vendo? Então a gente consegue trabalhar a imagem. Agora eu vou tirar a seleção, Ctrl D, e eu vou ver o efeito final. Tá vendo? Então uma ferramenta aumenta o brilho e a outra diminui o brilho. Tá ok? Então espero que vocês tenham entendido essa parte, essas ferramentas aí desse campo. A gente vai usar agora, tá, a ferramenta esponja. Ok? Então eu vou utilizar essa mesma imagem. Então eu vou eliminar, né, essas duas opções aqui. Vamos apenas ocultar elas, bom? E vamos trabalhar a imagem original. Então eu vou duplicar, né, essa camada, tá? Lembrando que eu cliquei na camada nessa aqui que eu quero, que é a original. Clico seguro e vou soltar, ok? Vamos renomeá-la com o nome esponja, ok? Para a gente poder saber o que a gente fez nessa camada. Então vamos lá, vamos selecionar o objeto, o elemento que a gente quer fazer alteração. Vou aqui selecionar, ok? Agora vamos usar aqui a ferramenta esponja, tá? A ferramenta esponja, aqui no menu opções, temos duas opções aqui, ó. Remover saturação e saturar. Então no caso saturar, o que é o saturar? Ele vai realçar as cores da imagem, né? Vai realçar o brilho da imagem. Então quando a gente clica na imagem, tá? Vou aumentar aqui o meu ponteira. A gente possa ganhar um tempo aqui, ó. Vou aqui aumentar um pouco mais. Opa, foi muito. Foi muito. Vamos colocar aqui um 550 aqui. 560. 570. 80. Vamos colocar 600. 620. Tá? Tá ótimo. Quando nós clicamos na imagem, que o objetivo nosso é realçar, né, as cores, quando eu clico, ó, ele está realçando, ó. Então ele serve para a gente realçar as coisas, ó. Ou eu clico seguro também, tá? Mas depende muito da imagem que vocês escolherem, mas tanto vocês clicarem, quando clicar, segurar e selecionar a imagem, vocês também conseguem estar realçando o brilho da imagem, tá? Agora eu quero, nesse caso, inverter. Eu quero fazer com que o fundo, né? Eu quero tirar a saturação, eu quero tirar esse brilho, tá? Então dando Ctrl Shift I, tá? Ele vai então inverter a minha seleção e vou selecionar aqui agora remover saturação. Aí a mesma coisa, ó, clico seguro, ó, olha lá, ele vai tirar o brilho da imagem, ó. Tá vendo? Ele vai deixar praticamente as cores que eram vivas, ele tira totalmente, né, a tonalidade delas, ó. Deixa praticamente preto e branco. E mantendo só, né, o meu objeto selecionado com as cores saturadas, tá? Então, a ferramenta esponja, ela tem essa finalidade. Ele vai realçar o brilho das cores, né, realçar as cores, e remover saturação, ele vai tirar, né, a tonalidade das cores, permitindo então que a gente fique com a imagem sem cor, ok? Então eu vou dar aqui um Ctrl Z para a gente ver a diferença. Eu vou
locomover aqui, mover a camada para cima. E vamos ver aqui o antes e o depois. O antes e o depois. Ok? Agora, se a gente vou ocultar essa camada esponja, então agora tem a camada original. Eu vou habilitar aqui a superexposição, que foi o primeiro efeito. Depois eu vou ocultar novamente a superexposição. Depois a opção esponja. Tá vendo? Então temos 3 tipos de efeitos com praticamente o mesmo grupo de ferramentas. Tá? Então, se vocês precisarem fazer esse tipo de efeito, né, vocês podem usar essa ferramenta e assim aplicar o efeito e ser bem sucedido no trabalho de vocês. Ok? Então, essa foi a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado dessas ferramentas.